Tá, obrigada por estar aqui, por aceitar o meu convite. E eu quero que você se apresente para o pessoal poder já te achar, já passa suas redes sociais, depois a gente passa de novo. Mas assim, fale sobre a Érica. Quem é a Érica? Bom dia, né, para todo mundo. Obrigada aí pela oportunidade, por esse momento da gente tão especial de tudo que a gente está passando. Exato. É poder vir passar essa mensagem mesmo para todo mundo, né? Então, eu sou aquela pessoa assim, não sei se vocês já ouviram falar em banco imobiliário, eu não sei a idade de quem está assistindo aí. Temos. Sabe o banco imobiliário, vender limonada na rua. Essa é a Érica, é aquela que desde muito novinha sempre gostou dessas coisas. Ela dorme, né, no formol, né? Quando eu começo a falar 10 anos eu fiz isso, 10 anos aquilo, começo a fazer as contas, falo, peraí, né? Ela tem uns 80 anos, tá, gente? Mas, na verdade, eu falo que eu sempre gostei dessa parte de empreender, de fazer dinheiro, de descobrir como faz, né? E sempre fui assim também para muita coisa, né? E guardava troco das coisas que minha mãe mandava eu comprar, eu economizava, eu guardava troco. Então, isso sempre foi, de alguma forma, aflorado em mim. Mas aí, tradicionalmente, a gente busca o quê, né? Que o nosso papel na sociedade é crescer, fazer uma boa faculdade, ter um bom emprego, Sim, casar, ter filho e morrer. Basicamente, essa é a base, né? É verdade. E aí, obviamente, que eu segui algumas partes. Mudei um pouco as ordens das coisas ali, dei uma antecipada em algumas, fui mãe aos 20. E depois eu fui, obviamente, fazer faculdade, me tornei advogada, advoguei 10 anos, né? Foi fantástico todo o aprendizado que eu tive, mas chegou um momento que aquilo já não preenchia da mesma forma para mim no que eu queria fazer. Você nova escolheu ser advogada por quê? Porque Então, já essa coisa de liderança. Sei, talvez sim, tinha essa coisa, assim, o direito me encantava, tinha aquele status também, né, de ser mulher advogada, poderosa, né? Então eu sempre me pergunto o que me levou a escolher, né? Eu pensava em psicologia também, mas eu me identificava muito mais com o direito. E assim foi, advoguei por um tempo, depois já comecei a advogar na área empresarial, advoguei para banco. Ai, que legal. E aí nesse caminho eu fui indo um pouco mais para a parte administrativa e eu não queria mais tanto a questão processual, né, o contencioso que a gente fala. E aí, enfim, eu fiquei mais com a parte consultiva, aí fiz pós-graduação em gestão ambiental aqui na UFSCar. Gestão ambiental. Gestão ambiental. Do direito para gestão. Sim, porque eu queria trabalhar na área de direito ambiental. Ah, tá. E aí eu fiz a pós em gestão ambiental, Entendeu? fiz curso de perícia ambiental. Tá. Nessa época eu morava em Ribeirão Preto, porque eu sou meio cigana, né? Então eu morava em São sabendo. Carlos, depois Já eu fui para Ribeirão, depois eu fui morar em Floripa, agora tô eu em São Carlos de novo, minha família é toda daqui. Mas aí, enfim, eu fui galgando por esse caminho, trabalhei uma época nessa área mesmo, de consultoria na área ambiental. E aí foi quando, nesse meio tempo, eu queria mudar um pouco, né? A cigana estava chacoalhando aqui dentro e eu fui para Floripa. Meu irmão morava lá e eu fui bem na louca, assim, sabe? Eu falei, preciso mudar tudo. Trocou de estado, né? De estado, de vida, peguei e dei embora todas minhas roupas sociais. Falei, chega! Virou hippie. Falei, agora eu vou trabalhar na praia. É sério? Só que não é bem assim, né, que as coisas acontecem. Eu falo que tem uma frase, né, que mudou muito a minha vida nesse meio tempo, que dizia que não importa quanto a gente ganha, mas o que a gente faz com o que a gente ganha. E aí foi quando começou a virar algumas chaves e eu comecei a trabalhar. Quando eu fui para lá, meu irmão trabalhava com implantação de softwares nas empresas. Sim. E aí é engraçado, né, como que as coisas que a gente quer, elas ficam processando. Cuidado com o que você deseja, com o que você fala, porque as coisas acontecem. Sim, né? Super Quando eu verdade. estava advogando em Ribeirão, que eu morava em Ribeirão, eu trabalhava muitas horas. E tinha uma hora que assim, eu falei, chega, pra que isso? Até quando eu vou ficar vivendo isso? Né? E eu lembro que uma vez eu fui fazer uma perícia numa empresa, na Votorantim, né? Baita de uma empresa, fui lá com um engenheiro. E aí ele começou no meio do caminho, a gente estava no mesmo carro, na estrada, ele começou a me contar da história do filho dele, que tinha mudado para Floripa, que acordava cedo, tranquilo, ia para academia, caminhar na praia. Que delícia. E que depois ele trabalhava online, e eu falei, eu quero essa vida para mim. E aquilo ficou processando, e depois de uns anos, de fato, isso foi galgando, né, para esse caminho. Claro que não tão assim, às vezes uns momentos sim, outros não. Sim. Mas eu realmente construí uma qualidade de vida muito grande lá. Que legal.
E aí foi quando eu comecei a trabalhar com implantação de software nas empresas. Você começou a trabalhar com o seu irmão? Com o meu irmão. Ele trabalhava, prestava serviço numa empresa, ele manja muito dessa parte. E aí eu falei, me ensina esse trem aí que eu tô indo para aí. Com a minha experiência que eu tinha na parte interna, empresarial. Já foram. E aí eu trabalhava muito internamente em empresas grandes, então mais com a parte da diretoria, com a parte de RH, com levantamento de processos. E isso foi me trazendo mais visão empresarial ainda. Então eu fiquei uns 3 anos e pouco trabalhando com isso. Deu certo, super certo. Sim, sabe? Comecei a ganhar bem logo porque eu ganhava por hora, então eu trabalhava pra caramba, mas eu tinha um pouco mais de flexibilidade. Sim, e nesse momento eu descobri que o meu sonho não era ter flexibilidade, sim liberdade. Porque eu sempre falava, eu quero flexibilidade, eu quero flexibilidade. Aí eu falei, não, descobri que não é isso, eu quero liberdade. Foi quando eu comecei a estudar sobre liberdade financeira, sobre investimentos, sobre entender que a nossa educação não é uma educação, né, de cultura, de consciência financeira. A gente é muito treinado para trocar o nosso tempo por dinheiro, trabalhar a vida inteira. Minha mãe tá assistindo, aposto que ela tá lá, tô adorando. É bem isso. Então, foi quando comecei, né, a dar aquelas, eu preciso encontrar um caminho que eu faça o dinheiro trabalhar para mim. E desde então eu venho, isso desde 2015, 2016, que eu fiz o meu primeiro curso nessa área, né? Já em 2011, 2012 eu fiz a minha primeira formação na área de coaching. Você estava me contando que você é uma das primeiras do Brasil, né? E eu me formei na Sociedade Brasileira de Coaching, que foi uma das primeiras que trouxe, que compilou as formações. E que trazia isso até com uma seriedade na formação, né? Depois eu vejo que nos últimos anos o coaching se banalizou muito, virou muito só um termo popular para vender e que na verdade se perde muito, as pessoas misturam as coisas, passa por cima de profissões, né? E mistura muito isso com psicologia, o que não tem nada a ver. Então, muitas coisas se perderam, foi quando eu comecei a buscar outras capacitações também, né? Hoje a Érica faz o quê? Hoje, depois que eu fiz essas formações, eu fiz toda a formação do curso do Segredo da Mente Milionária. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Sim, mas é um livro que eu super indico. Aí eu fiz as formações de coaching, que eu fiz várias formações. Depois eu fui para o México e fiz uma formação específica na parte de mentoria empresarial. Você saiu de Floripa e foi para o México? Fiz a formação lá, isso. Eu morava em Floripa na época que eu fui para o México. Fiz essa formação lá para trabalhar especificamente na área empresarial. Porque quando eu comecei a atuar nessa área, que era paralelo com a parte de gestão de pessoas, de implantação de software, eu atendia clientes no pessoal, individual, para a vida pessoal. Tá. E eu falava, eu não quero mais a vida do corporativo, eu quero dar uma, né? Mas não adianta, tá na veia, e aí aquilo volta, não roda e volta. Era aquilo mesmo que eu gostava, onde eu via que eu podia ajudar muito mais pessoas, transformar muito mais a vida das pessoas, então eu comecei... Já tinha uma bagagem, né? Eu já fui dona de negócio desde 20 anos de idade. Trabalhei antes disso com a família. Sua família. No comércio, aqui há 22 anos, né? Então, a minha mãe tem loja aqui já há 22 anos e eu, no comecinho, quando montou a loja, eu estava junto. Né? Então... E hoje você é a cabeça da loja, né? E agora eu vai voltei... tudo na sequência, né? Eu voltei depois de 22 anos, com tudo que eu aprendi, não tinha como eu não ajudá-los internamente. Então, eu assumi um pouco ali, ajudando na gestão, mas claro, né, que parcial. Meu tio e minha mãe que levam muito bem lá. Tudo, né? Mas eu sei que você tem um papel super importante lá. Mas aí, respondendo a sua pergunta, hoje eu atuo com essa parte mesmo de mentoria empresarial. As empresas te procuram e você vai até a empresa e auxilia. Você instrui eles ou você detecta o problema? Isso, as duas coisas. Porque a primeira coisa é que assim, eu digo que é como se eu fosse um personal trainer do dono do negócio. Ah, do dono. Eu foco no dono. Né? Então eu trabalho, o meu público-alvo são pequenas e médias empresas, indústrias focadas para treinamentos e organização de setores. Então tem o formato. Nossa, que legal. Agora, não adianta eu começar de baixo para cima. Eu tenho que mudar a mentalidade, entender o que está acontecendo de cima para baixo, né? Então, primeira coisa que eu faço é um diagnóstico na empresa. Porque antes eu tinha um formato de atendimento muito
eu trabalhava com as ferramentas do coaching, mas era muito separado. Aí a empresa, o dono do negócio vai lá e ele aplica e muitas vezes tem um gap, uma barreira entre ele saber o que tem que ser feito e ele fazer. Hoje eu comecei a me envolver justamente nesse gap, que é onde eu faço o diagnóstico, eu entendo o que está acontecendo, eu mapeio, eu vou lá na empresa, entendo todas as coisas, com a minha experiência eu já consigo enxergar as coisas que precisam ser feitas. E aí eu monto esse diagnóstico, entrego para a pessoa com tudo que ela precisa fazer, das coisas que eu estou observando dentro disso. Sim. Então, eu vou olhar um pouco em cada setor, né? E aí ela segue, ela segue uma cartilha ali. Aí eu vou falar, olha, implanta isso, já faz essas mudanças. Eu preparo o terreno, porque não adianta eu querer ir lá, fazer o processo, como se imaginasse um arquiteto, né? Fazendo lá o projeto. Certinho. Não adianta eu ir lá fazer se eu não tenho o terreno, se o terreno está cheio de entulho, está cheio de mato. Então, primeiro a gente compra o terreno, limpa o terreno, organiza. Aí sim você faz o projeto, aí sim você vai fazer todo o passo a passo, você vai fazer o croquis, depois você vai finalizar, aí você vai fazer o alicerce, né? Não vou começar pelo telhado. Então, é como se eu realmente começasse fazendo essa limpeza, ó, prepara fazendo isso. Ali já surgem muitas mudanças. A partir dali eu direciono, olha, isso eu posso te ajudar, eu posso te dar um treinamento aqui, eu posso ajudar essa parte, ou isso aqui você já pode fazer. Legal. Ou eu indico pessoas, profissionais que são especialistas em outras áreas, por exemplo, um contador, uma pessoa muito específica no marketing. Eu já ajudo e estruturo a base para trabalhar. Ótimo. Comércio exterior. Então, eu tenho os parceiros que eu vou fazendo. Que vai vinculando ao seu trabalho. E que vão trabalhando de acordo com o perfil de cada empresa. Então, legal. Mas essas pequenas coisas que eu já trago e já vou fazendo desde o começo já muda muito. Né? Porque... E assim, a empresa, ela tá quebrando, ela te contrata? Então, é muito subjetivo, é muito particular pensar nessa parte. Eu digo que eu já atendi muitas empresas com problemas financeiros. Quando ela está quebrando, mas ela ainda tem recursos, ok. Quando ela está quebrando, né? Porque ela pode quebrar moralmente, questão de decisões e a questão financeira, né? Porque, na verdade, muitas empresas que estão aí, elas estão quebrando e não têm ideia. Elas estão todos os dias quebrando um pouquinho e não se dão conta porque tem fluxo. Sim. E aí ela acomoda, eu fiz sempre assim, deu certo. Né? O empreendedorismo tem muito ego. Né? Eu que faço, eu que sei, centraliza muito. E aí eu digo que é a beira da morte. Então, legal as empresas que, na verdade, os donos de negócio que têm essa consciência de eu preciso de ajuda. Antes de estar lá no fundo, né? Exatamente. Eu tenho um cliente agora de Brotas que me procurou recente e ele fala justamente isso. Nós estamos crescendo muito, assim, tá tudo muito rápido, mas eu sei que eu não estou estruturando, preparando para esse crescimento. Eu preciso de você. Então, é uma consciência muito legal. Porque aí ele está crescendo e ele vai aproveitar para crescer mais e crescer de forma ordenada. Você atende, assim, ó, uma loja pequena. Eu atendo, né? Eu faço a parte do marketing digital. Então, é uma loja pequena. Tem só a dona e a funcionária. Você faz um trabalho em cima disso? Sim. Eu não tenho esse vínculo tanto com o tamanho. Eu falo que às vezes você pode não ter qualquer tipo. Pode até não ter um funcionário ainda. A questão é, você precisa olhar como dono de negócio, aprender a entender de negócio e não do negócio. As pessoas entendem do negócio, que é entender do operacional, do técnico, da parte técnica, mas não entendem de negócio. Então, mesmo um profissional liberal, quando ele entende que ele está convertendo o negócio dele em negócio, ele precisa dessa visão. Sim. Então, esse é o meu público. Né? Que ótimo. Agora, claro, a empresa que já tem pessoas para fazer, empresa que tem recurso, a velocidade das coisas é mais rápido. Mas o meu foco, eu trabalho muito com a parte de gestão de tempo, gestão de vida, gestão de organização, sistematização de processos, produtividade, área comercial, marketing. Então, esse é o principal foco, é onde eu mais... Mas é tudo, eu acho, não é? Aí, claro, tem as outras áreas da empresa, tem a área de produção, logística, entrega, serviço. Claro, eu vou organizando todos os processos. Tem a parte financeira, que tem lá os principais pontos que a gente precisa fazer, a parte analítica, definir os indicadores. Então, essa parte eu faço. Mas aí eu começo a focar muito nessa estruturação de organizar os processos. Eu penso muito estratégico.
E eu procuro fazer com que as pessoas e os donos de negócio pensem estrategicamente. Você vai trabalhar o dono para que, na sua ausência, ele continue. Porque eu sempre digo que não dá para fazer o papel da cabeça quem está fazendo do braço. Exatamente. E enquanto o dono do negócio está varrendo o chão da fábrica, não importa o tamanho, alguém tem que estar ocupando o lugar dele. Geralmente não está. Então o negócio fica sem cabeça. E aí você não tem quem toma a decisão, quem faz, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que é muito oportuno a gente falar sobre isso. Com tudo isso que está por vir, essa questão do corona, a gente não sabe o impacto. Eu acho que as pessoas não estão levando tão a sério como deveriam. Não, eu falei isso agora há pouco, né? Tá tudo muito numa brincadeira, né? O negócio é sério, gente, é bem sério. A gente está tendo a oportunidade de ter olhado com que as pessoas dos países de primeiro mundo já passaram por isso e a gente pode se espelhar e antecipar algumas coisas. Exato. Mas a nossa mentalidade ainda não é de primeiro mundo, né? Então, demora-se muito. Eu ainda acho que algumas medidas estão sendo tomadas, em alguns setores isso está sendo cuidado, né? O Sistema Único de Saúde aí a gente tem muitos benefícios em relação ao primeiro mundo, se a gente parar para olhar do que o sistema tem, né? A gente tem exame gratuito para fazer, em outros países isso não tem. Então, legal que a gente tem isso, mas a gente precisa explorar mais isso. E aproveitando nesse gancho... Esse pessoal que está quietinho em casa... Exato. Então, assim, seja quem quer ter um negócio, quem é profissional, quem é empregado, seja quem é um profissional liberal ou os donos de negócio, o momento agora é de agir para se capacitar, para se aprimorar. Vai ler um livro, a internet está aí com muita coisa gratuita. Ontem eu estava até às 2 da manhã assistindo um curso sobre Google. Gratuito, que estava me dando um monte de insight. Então, assim, quantas coisas estão ao nosso acesso para a gente se preparar, porque neste momento, eu falo que está separando o joio do trigo, mais uma vez. A gente já passou pela turbulência econômica que estava dando aquele respiro. Sim. Isso vai dar outro impacto, é fato, mas a gente tem que agir de forma mais estratégica e preventiva possível. Então, especificamente com o meu público-alvo, que são os donos de negócio, é parar mesmo. Não adianta querer agora desesperar, dizer, vou vender, tenho que vender, e ficar no operacional e não parar para agir com a cabeça. Então, o que é que eu posso me preparar? Quais são as coisas que eu posso fazer? Eu sempre dou a dica da leitura do livro O Mito do Empreendedor. Tá. Então, já anota aí a primeira dica para vocês. Mito do Empreendedor é o nome do livro. É o nome do livro, que é um dos livros mais lidos no mundo sobre empreendedorismo. E ele fala muito sobre o trabalho estratégico, administrativo e operacional. Né? O quantos por cento a gente tem que estar focado em cada um. Como trabalhar estrategicamente, que é o que a gente precisa fazer nesse momento. Se aprimorar, tomar decisões, ver o que eu posso fazer, que sacada eu posso ter, a história de fazer do limão a limonada. É o momento. Agora é a hora real, é clichê isso, mas isso. Entende? O que eu posso fazer, que sacada eu posso ter, que oportunidade eu posso tirar disso. Não dá para se desesperar, tem que precaver e se aprimorar. E as empresas vão saindo um pouco assim, as empresas que trabalham com divulgação, no caso o meu trabalho. Tá, eu chego na empresa, eu indico essa empresa, tal. Tá todo mundo parando. Você acha que é o momento? É péssimo. Não é o momento de investir nisso, péssimo. Não é? Assim, ok, vamos evitar de você vir aqui fazer uma gravação. Então, o que é, aí que eu falo que são as decisões, que oportunidade isso pode gerar. O que eu poderia fazer de forma online? O que você pode me mandar de material? Porque é o momento que tá todo mundo, Que tipo de venda eu posso fazer online? Como é que eu posso, então, comprar pelo Instagram e, de repente, fazer um formato que... Né? Exatamente. Então, parar com marketing, com divulgação, ou pensar em estratégias de venda em outros formatos, é o pior erro que a gente pode cometer. Concordo. Né? Porque o investimento no marketing, ele é a área estratégica. É parar para pensar em como a gente pode fazer para vender mais. E mesmo que nesse momento impacte na venda, é o momento de se preparar, de preparar recursos, de preparar as coisas, para justamente a gente estar preparado a hora que a coisa começar a dar uma melhorada, eu tô lá na frente. Agora não, as pessoas esperam o mundo acabar. Aí ele vai lá no fundo do poço começar a se agarrar para subir. Quando ele chega lá em cima, já não respira mais. Sim. Então, agora, gente, é hora de se elevar nas decisões, no conhecimento, na estratégia.
no marketing. E passar essa fase, porque ela passa, tá? Quando passar, você já está acima, né? Você não é a mesma. Falando, nossa, o corona veio pra me fazer descobrir um novo curso, alguma coisa que você goste. Depois de passar tudo isso, eu acredito. Você acha que vai dar a quarentena? Então, é muito difícil a gente falar, gente prever, né? É muito difícil, está muito imprevisível. Eu acho que vai... Cada dia as pessoas, a Organização Mundial de Saúde, as pessoas que são especialistas nisso, estão estudando, estão analisando e mesmo assim vem fatos novos, né? Mas a gente tem que buscar as informações em fonte segura, pelo amor de Deus, né, gente? Já basta eleger os governantes por WhatsApp. Não vamos fazer isso agora com a nossa saúde, né? Vamos buscar nas fontes seguras. Vamos entender a recomendação, vamos fazer o que tem que ser feito, preservar, porque tem aquela velha questão também que está todo mundo falando. Às vezes você não está num grupo de risco, mas você vai expor alguém a um grupo de risco. Exato. A tua família, outras pessoas que trabalham e convivem, né? Então, eu acho... Evitar aglomeração, lugares fechados, que essa né? semana a gente está com informações mais precisas do que fazer. Sim. E da importância, porque... Se a gente se resguardasse, todo mundo, nesses 15 dias, dá um impacto? Dá, imaginar que vai fechar comércio, nossa, dá um desespero, mas se a gente parar para pensar, o impacto é muito menor do que se isso começasse a contaminar. Exato. Né? E chegar no que chegou, porque se na Itália, se nos outros países está faltando comida e está no caos que está, nós não temos estrutura para segurar isso. De jeito nenhum, A única estrutura que a gente tem é se a gente prevenir o máximo, né? Então tem um período de incubação do vírus. Se a gente conseguisse, né, realmente evitar ao máximo nesse momento, a chance de que as coisas não fiquem tão feias aqui são maiores, mas a gente não sabe. Né? Voltando agora na Érica. Érica, você atende só uma pessoa? Eu quero contratar a Érica para ela resolver a minha vida. Funciona ou só empresas? Como que é? Eu hoje atendo voltado para negócios, né? Então, se a pessoa quer construir um negócio, se ela é autônoma, mas ela precisa enxergar isso como um negócio, porque às vezes, como você trabalha sozinha, mas se é autônoma num formato de negócio. Então, que tipo de coisa você precisaria fazer para enxergar isso de fato, para expandir? Tá. Às vezes a gente fala, eu vou ganhar mais, aí eu contrato alguém para me ajudar. E aí você tá varrendo o chão da fábrica. Às vezes você tá fazendo tudo e esse tempo você poderia usar para as coisas que você tem mais conhecimento, tá expandindo o seu atendimento. Sim. Então, assim, eu digo que eu não sou Harry Potter com a varinha mágica. Mas... Não vou fazer Vamos você falar fazer o nome, né? Não Depois vou fazer por você. Sim. Mas eu ajudo. Então, eu falo que esse meio tempo agora, meio termo, né? É que eu comecei a atuar, de não ficar só ali falando o que você tem que fazer e não ser a consultora ou a tua funcionária que vai fazer por você. Eu vou te trazer a consciência do óbvio, que é óbvio, a verdade mais difícil de se ver. Né? E aí você vai entender e ajudar você a tomar a decisão. E aí te destravo, porque tem muitas coisas que assim, eu sei que eu preciso fazer isso. Eu sei que eu preciso, de repente, contratar uma pessoa. Ou mudar um contador, ou contratar o contador, ou ver isso, ou ver aquilo, e não faço. Então eu vou lá e falo, ok, nós vamos marcar tal dia, tal hora, eu vou ajudar você a fazer isso, vou ajudar você a escolher. Aí destravo. Eu falo que eu entro para sair. O meu foco é chegar nas empresas, eu brinco assim, avisa o problema que a solução chegou. Legal. E o seu público é maioria homens nessa área? Sem dúvida. A maioria dos clientes que eu já atendi e atendo são homens, embora eu sempre foquei muito em mulheres no sentido de incentivo, capacitação, de trazer mais mulheres para o mercado. Né? O número de mulheres que ainda empreendem, que têm incentivo financeiro, governamental, são pequenos, proporcionalmente. Embora está crescendo, em termos de percentual de crescimento, as mulheres estão crescendo bastante. Em relação ao número de mulheres que estão se tornando milionárias, que estão aumentando o número financeiro delas, mas ainda é muito pequeno em proporção, né? Porque a gente tem Os homens ainda estão na frente. O patriarcado ainda impera. E as dificuldades da mulher a empreender ainda são fortes perante o machismo que existe, embora isso pareça que fica muito por baixo dos panos. Sim. Né? Mas isso sim, existe. Então eu trabalho muito com a conscientização, com incentivo, mas obviamente a maioria das pessoas... E negócios com mulheres dão menos problemas?
Você acha? As mulheres levam melhor isso? É muito relativo. Acho que tem perfis e são perfis complementares. Da mesma forma que a gente faz teste de perfil comportamental numa empresa para adequar as pessoas dentro das funções, o homem e a mulher têm perfis complementares. Então, em algumas coisas a mulher é muito mais eficiente, em outras coisas o homem. E é muito legal quando tem esse conjunto de possibilidades na gestão de um negócio. Mas, infelizmente, são poucas empresas que têm mulheres como CEO, como gestoras. Então, nas empresas que têm, o resultado é muito efetivo. Sim. Né? Então, assim, a propósito, falando lá do comecinho, né? Quando você falou, se apresenta. Então, se apresente, eu sou olha, Érica gente. Bogas, que né? legal, prestem atenção. Eu falo que eu sou assim, né? Tipo bombril, né? Já fiz de tudo um pouco, já tive negócio de tudo que é jeito. Eu brinco que assim, olha, eu queria ter guardado todos os cartões de visita que eu já tive nessa vida. Porque eu tô sempre com uma ideia, sempre implementando alguma coisa. Adoro. Minha filha fala, ela não pode ver uma coisa que ela já quer fazer um negócio naquilo. Né? Mas eu, além disso, claro, né, tenho também meus negócios, desenvolvo, agora estou desenvolvendo um aplicativo também na área de relacionamento empresarial, então... Quem quer uma empresa que quer te contratar, que quer saber mais sobre você, passa suas redes sociais pra gente... Sim, o canal agora, que é mais onde eu comecei até... colocar, alimentar mais com conteúdo, né? Que eu falo que é o desafio do marketing. Eu sempre oriento isso para as pessoas. Eu sempre ficava, quem vai me ajudar? Eu preciso fazer. Aí eu ficava naquela história, contrato uma empresa, isso, aquilo. Aí eu entendi que eu tinha que entender, aprender e fazer. Sim. E aí foi quando começou a dar certo, né? Então hoje eu estou alimentando diariamente conteúdos no meu Instagram. Sim. Né? Então é @Érica Bogas, aí vocês vão ver lá, Empreendedora 147, não tem outro, né? Empreendedora 147? Que isso é uma novidade de uma série que eu tô criando, fazendo essa analogia da empreendedora aí. E a partir do dia 1º de abril, que não é mentira. Mas que é um dia muito justo para quem empreende. É o dia que eu vou começar a lançar esse tema, mas eu já tô postando os conteúdos dos treinamentos que eu faço, das coisas esse vai ser online? Eu compro ele, eu participo Isso, primeiro de uma turma. Eu vou estar postando conteúdo gratuito mesmo. Então, comecem a seguir lá. Legal. E também o trabalho online. Estou agora, mais do que nunca, antecipando algumas coisas do meu trabalho online, que eu já sempre foquei muito no trabalho online. Agora, com tudo que está acontecendo, mais ainda, é o momento mesmo da gente olhar para isso. E aí, é justamente a gente manter esse contato. Ali tem a minha rede social, o telefone também. Sim. Meu DDD é 48, né, que é de Floripa, e o telefone é 99616-4674. Também fico à disposição para... Se o pessoal quiser qualquer auxílio, quiser, né? marcar a gente tem perguntas online nesse momento. Temos perguntas? Temos bastante comentário aqui, ó. Tem os comentários. Vamos começar aqui pela Hanna, que mandou um bom dia. A Rosimeire mandou um bom dia, meninas. Bom dia pra vocês. Um rapaz aqui chamado Lucas Mariano. Ele já falou veio assim, aqui. Olha, Fabi, o Lucas é sensacional. Quando é que ele vai voltar aqui no seu programa? Ele vai voltar logo, fala pro Lucas. Ô, Lucas, ela falou que você volta logo, tá? Aliás, o Lucas volta, né? O Toninho Buriti mandou um bom dia. Marilda Santos também mandou um bom dia. Lá, Marilda. E o José Carlos Erba mandou um recadinho. Ele falou assim, olha, estou assistindo o programa, está ok, muito maravilhoso, cheio de conteúdo. Legal. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu quero fazer uma pergunta então. Érica, você que está sempre andando pelas empresas, conversando com o pessoal e com certeza analisando esse contexto geral do coronavírus, eu tenho conversado muito com alguns amigos meus e também, inclusive com o Ivan. Você acredita que essa é uma situação preocupante de uma empresa fechar e perder um dia de lucro e após passar essa questão do coronavírus, as empresas não conseguirem recuperar o que perderam por conta de ter fechado? Então, é uma pergunta muito pertinente e assim, muito delicada de tomada de decisão, né? Por quê? Se a gente não prevenir agora, inevitavelmente a gente vai fechar, por duas razões. Ou o governo vai determinar, ou simplesmente nós vamos quebrar. Então, eu digo que, mais uma vez, quando os donos de negócio, as empresas se preparam, elas estão preparadas, elas têm uma gordurinha para a crise.
A maioria das empresas e o comércio não é o que acontece no Brasil, porque a gente já tem vários desafios para empreender e a lucratividade aqui é muito limitada. Então é difícil falar, quando a gente olha no racional, vou fechar a porta uma semana, porque fechar um dia também não resolve, vou fechar uma semana, preservar isso, se isso também não vier de uma forma geral, né? Porque não adianta, por exemplo, na minha casa, eu deixo de trabalhar, mas o meu irmão está em contato comigo e a empresa dele não parou. A minha filha, que trabalha na prefeitura, também não parou. E a gente está em contato. Então, assim, tem que ser uma visão geral. Eu acho que é prudente. Mas se essa determinação vier, ou né, se a decisão de união for, da associação e tudo mais, a gente também está preparado para decisões. Por isso que eu digo, agora é a hora de se aprimorar. Se a economia que vai impactar parar de vender um dia, 10 ou uma semana, ou sei lá quantos dias, vai impactar? Vai. Vão ter empresas que vão quebrar? Vão. Mas aí o que você tem que começar a já pensar estrategicamente para tentar minimizar? O que o teu negócio poderia estar fazendo, vendendo online, atendimento, ou se preparando para quando isso passar, você vir com uma estratégia de alavancagem. É isso, não tem outra coisa que a gente possa fazer nesse momento, mas eu recomendo que todo mundo siga as orientações de preservação o máximo possível, para tentar fazer com que isso passe rápido. Só assim vai passar. Porque, imagina, vai começar a proliferar isso. Aí vai ter que fechar. A coisa vai ficar muito pior. Então, se a gente pudesse, sim, as empresas que puderem, ou home office, né? A maioria que tem esse tipo, que aí é difícil quando é o comércio porta aberta, mas mesmo os comércios que podem fazer venda online, dependendo do produto, dependendo do que for. Hoje mesmo eu tenho uma reunião com o cliente para justamente tomar uma decisão com ele sobre isso, o que a gente pode fazer. É uma empresa que não vende online, mas que a gente possa incluir coisas, pensar estrategicamente. Então, esse é o caminho agora e é justamente para isso que eu tô aqui. Então, a gente já vai gravar para semana que vem, né, Rodrigo? Vamos dar uma seguradinha, mas é importante a gente evitar de sair de casa. Eu já estou preparando atividade física para fazer em casa, adoro ir na academia. Não tá dando pra mas a gente parar e pensar, já estou comprando um pouco de coisa para deixar de alimento, claro, sem essa neurose de ir lá comprar um monte, depois não tem para todo mundo, vamos com calma, né, pessoal? Vamos pensar no coletivo. É isso mas mesmo. A gente se prevenir, né? Eu acho que agora é a hora do brasileiro aprender, que a gente tem muito do deixa para depois, deixa para última hora, a hora que a água bate na bunda, que a gente vai fazer mesmo. Então, vamos aprender agora, de fato, que é melhor prevenir do que remediar. Mais do que nunca essa frase aí tá valendo, né? Isso mesmo. Érica, a gente super passou, foi o maior programa até hoje. Mas eu quase não falo, né? Super passamos da hora, o programa acaba às 11h30, a gente já tá em 11h36, nunca aconteceu isso, tá? É que o papo tá tão bom, né, gente? Fluiu, que foi uma beleza. Eu agradeço, eu acho que a gente tem muito o que conversar, você tem muito ainda o que passar. Eu já deixo o convite aberto aqui quando você quiser voltar, tá? Porque acho que o pessoal amou também. Eu super amei, né? Nem falei, só fiquei ouvindo. E foi ótimo, eu agradeço muito. Viu? Eu que agradeço, que bom poder passar um pouquinho a mensagem pro pessoal. Nossa, agregou muito, assim. Eu saio daqui pensando em tudo que você falou, é muito bom. E que isso se multiplique aí para que o maior número possível de pessoas se ajudem. Esse é o momento. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada a você de casa. Obrigada a você de casa. Segue a Érica já. É Érica Bogas. Érica, gente. Érica com C, tá? É rica, gente. Eu falo, meu slogan é Érica é rica. Érica com Não C. Tem como esquecer. Érica Bogas. Érica Bogas. Aí vai ter lá, Empreendedora 147. Tá bom? Segue lá no Instagram e tire suas dúvidas com ela. Tá bom? Obrigada, gente. Até semana que vem.